Olá pessoal, tudo bom? Nossa aula de ética geral e profissional do contador. Nós estamos no nosso dia de hoje falando sobre a resolução 1370 do Conselho Federal de Contabilidade. Especificamente nós paramos aqui nesse ponto, né, a respeito e explicamos. A gente fez uma pausa no vídeo, acessou a Justiça Federal, pesquisou a respeito dos processos e agora a gente vai dar continuidade, ok? Resolução 1370, que justamente vai falar sobre o regulamento, né, do Conselho Federal de Contabilidade e vai falar a respeito das atribuições, como é que é feita a divisão ali dos valores, né, da arrecadação dos conselhos. Beleza, vamos lá. Dos conselhos de contabilidade, a composição, eleição, mandato, competência e receitas. Aí, seção 1, composição, eleição e mandato. Vamos lá. O cargo de conselheiro é de exercício gratuito e obrigatório e será considerado um serviço relevante. A gente já viu que ele é realmente um serviço relevante, né? A gente já viu, não, a gente sabe que é, né? A gente estudou, não que ninguém faz, né? Ninguém vai virar um conselheiro nesse intuito. Mas a gente viu que quem, né, exerce o cargo de conselheiro, poxa, ele está trabalhando em prol, né, da classe. Então, isso também é lá uma atenuante. Mas, o que é interessante e o que existe um interesse muito grande é tipo assim, quanto ganha, né? Quanto ganha o conselheiro? Então, o cargo de conselheiro é de exercício gratuito e obrigatório, né? A ideia, é claro, você né, se dispõe, a ideia é que você se disponha a fazer parte do conselho, e é realmente bacana, você tem... É bom ali para interação com demais colegas, para conhecer, para fortalecer a classe, para brigar pelos direitos dos contadores, né? Pode ser para você, pode ser amanhã ou no futuro para um filho, né? O que você está buscando hoje de direitos em relação a concursos, em relação ao exercício da profissão, isso vai, né, no futuro também favorecer ali os seus sucessores, tá? Beleza? E a gente viu ali, né, em termos de remuneração e tudo mais, né, a ideia é que as pessoas não sejam remuneradas, tá? Eu tenho a minha cunhada, que é conselheira federal da OAB, e eu tenho um cunhado que ele já foi conselheiro estadual, assim como ele já foi conselheiro federal do CREA, que é dos engenheiros, tá? Então, assim, quanto que ele ganhava de remuneração? Nada, não ganha remuneração. Só que é preciso mencionar uma coisa, né? Por exemplo, digamos, né, o Felipe, o Davi, a Jaque, o Joey, né? Pô, o cara quer auxiliar e fortalecer, né, o desenvolvimento, fortalecer a classe. Aí você acaba sendo eleito para conselheiro federal do CRC, né? Então posso dar um exemplo, por exemplo, ou posso citar como exemplo do CREA, né? Que daí eu já estou mais a par do que acontece. Então, você não tem uma remuneração. Só que o cara não vai tirar do bolso dele a passagem aérea para ir lá para Brasília para ficar fazendo julgamento de diversos casos relacionados à questão, né, de infrações éticas ou ali para o fortalecimento da classe, tendo que pagar as suas despesas passagens. Então, o que acontece? Os conselhos, eles vão pagar um valor de diária, né? Então você tem um determinado valor que é para justamente para que você possa, né, ter, digamos, as passagens, o hotel e um determinado valor para que você consiga se manter. Também não dá para dizer assim, o conselho vai pagar a passagem e daí quando você estiver lá, você come uma crumb cracker, né, que tem lá Não, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o professor concorda plenamente. De fundamental importância que haja uma renovação, a renovação é importante, né, você ter essa alternância, né, do poder, é claro, dependendo da situação, é importante que a pessoa também está fazendo um trabalho bom, que ela permaneça por mais tempo, né, legal, e é de fundamental importância que ele tenha um valor. Então, assim, o que
acontece? Existe salário? Não. Existe uma ajuda tipo uma ajuda de custo, tá? Com as diárias e tudo mais. Né? Com as diárias, se você é de Blumenau, com as diárias em Blumenau. Não, quando você está a serviço, né? Então, tipo assim, um conselheiro federal, ele vai tantos dias lá para Brasília, certo? Nesses dias lá em Brasília, então, ele vai ter essa ajuda de custo, né? Quando ele está na cidade dele, que ele não está fazendo nenhuma atribuição, daí não, tá? Viaja bastante. No caso do CREA, viaja bastante, porque eles têm que fazer, inclusive, fiscalização em outros conselhos regionais. Então, ele de Santa Catarina, ele tinha que fazer as fiscalizações, né, conforme ele é a atribuição, tá? Beleza, agora já vê como é que funciona para o CRC em termos de mandato e tudo mais. Ok. Parágrafo 1º. O Conselho Federal de Contabilidade será constituído por um membro efetivo de cada Conselho Regional de Contabilidade e também o respectivo suplente, eleitos na forma da legislação vigente. Então, a gente já vê como é que funciona a legislação e a gente já viu que quantos estados nós temos no país? Então, esse número de estados eu tenho para cada um dos estados um membro do Conselho Regional para cada um e mais um suplente. Tá bom? Beleza. Parágrafo 2º. Na composição do Conselho Federal de Contabilidade e dos CRCs, serão eleitos conselheiros efetivos e igual número de suplentes, na forma da legislação vigente, tá? Por quê? Porque aqui eu falei do Conselho Federal e aqui eu estou falando do regional. O regional vai dizer, ó, o mesmo número que eu vou ter de efetivos, eu vou ter de suplentes, certo? Pode ter algumas diferenças ali entre os conselhos regionais. Os membros do Conselho Federal de Contabilidade serão eleitos por um colégio eleitoral integrado por um representante do CRC, por este eleito por maioria absoluta em reunião especial convocada. Então, os membros do Conselho Federal, eles vão ser eleitos, né, por um representante de cada CRC. Então, você não vai... Vamos ver se é isso, né? Vamos ver se é isso. Vamos ver em conjunto aqui. Mais legal do que eu dizer, né? Então, assim, ó, vamos ver o seguinte. Se você, na hora que você já vai votar, você já vota no conselheiro federal, ou se você vota no seu membro do conselho regional, e daí depois dos conselhos regionais você vai ter quem vai ser, né, eleito para conselho federal. Tá? Desse colégio eleitoral, só poderão participar representantes do Conselho Regional de Contabilidade em situação regular com suas obrigações no Conselho Federal, especialmente quanto ao recolhimento da parcela da anuidade. Ou seja, só vai poder, né, ser eleito quem estiver, né, com a situação regular, né? É claro, né, pessoal? Se você não consegue nem se eleger para síndico do seu prédio, se estiver inadimplente, né, não vai se eleger, né, para representante do Conselho Regional de Contabilidade ou lá para o Conselho Federal, se tiver com a situação toda atravessada, tá? O colégio eleitoral, por convocação do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, reunir-se-á preliminarmente para exame, discussão e aprovação do registro das chapas concorrentes, realizando a eleição 24 horas após a sessão preliminar. Para a composição das chapas referidas no parágrafo 2º do CFC, comunicará aos conselhos regionais quais vagas a preencher, com uma antecedência mínima de 30 dias de cada pleito. Então, para compor as chapas, né, vai ser comunicado que no mínimo 30 dias, né, e aqui a gente tem. Então é legal, por exemplo, minha preocupação nesse momento não é que vocês decorem, né, não é uma preocupação tanto decorar aqui, por quê? Porque depois você tem um regulamento para verificar e dar uma analisada. Talvez a gente está conversando aqui, e daí a Priscila pode estar pensando, professora, eu vou fazer o exame de suficiência, eu vou dar uma boa atenção aqui, né? Mas a ideia é que você entenda a lógica. Eu comecei a fazer isso pelo seguinte,
eu me preocupava muito em ter na minha mente, né, como é que a legislação, decorar, né? Aí o que que acontece? A legislação sofre alteração. A lei de franquias, por exemplo, eu passei para o pessoal a lei de franquias de outros semestres passados, né, para a turma de ADM. A lei de franquias mudou. Então, no 26 de dezembro de 2019, mudou a lei de franquias, passando a vigorar 90 dias depois, ou seja, começo de 2020. Eles simplesmente revogaram toda a lei anterior e criaram uma nova, muito parecida, né? Beleza. Aí a lei de falências, a lei 11.101. A lei de falências você estuda na faculdade, passou um semestre só estudando a lei de falências, né? Aí o que que se fala? Ah, nós temos que mudar a lei de falência. Infelizmente, né, tá gravando o vídeo, né? Mas infelizmente, às vezes você verifica, que bom que você tem um corpo técnico fera, né? Mas às vezes eu vi a pessoa falando no Congresso dizendo assim, a gente tem que mudar a lei porque as empresas, ele quis dizer tipo assim, que a empresa falida vai se recuperar. Cara, ela está em recuperação judicial, beleza? Se ela é falida, ela não, entendeu? Então, assim, aí eu vi que quem estava no púlpito do Congresso não tinha a menor ideia. E a gente está numa onda de tudo eles quererem dizer que tem que mudar. Aí você pensa assim, meu Deus, eu decorei tanta as leis de saber e tudo mais. Aí eles vão fazendo assim, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo. Infelizmente acaba acontecendo. Então, assim, minha concepção, né? Vai passar um tempo, essa legislação vai mudando. O importante é que você saiba onde pesquisar e você vai verificando, tá? Então, isso hoje é assim. Amanhã vocês assumem, né, como conselheiros, falam, não, vamos fazer um pouco diferente, vamos alterar alguns pontos aqui. Ok. Artigo 11. Os CRCs terão no mínimo 9 membros, com igual número de suplentes, tá? Então, a gente viu que o Conselho Federal de Contabilidade, ele vai ter no mínimo um representante de cada estado mais suplente. Então, a gente já viu que tem ali, né, quantidade de estados, então a gente tem uma noção de quanto que é os representantes do Conselho Federal. Os conselhos regionais, aqui ele traz uma base, ok? A base é o quê? No mínimo 9 membros, tá? O que é interessante, né, hoje em dia com a internet? Depois, quando a gente terminar a nossa aula, vocês podem pegar, consultar o site do CRC de Santa Catarina, ver quantos, né, o que aparece ali, membros e tudo mais, quem que é, né, quem está em cada função ali, cada atribuição, tá? E, no máximo, o número considerado pelo Conselho Federal como sendo indispensável ao adequado cumprimento de suas funções. Na avaliação para fixar o máximo serão considerados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. Né? Na dúvida, você abre um questionamento para eles. É o que acontece quando, às vezes, você quer fazer algum procedimento em relação ao registro de imóveis e daí existe uma certa dúvida. Aí você, né, solicita para que ele, então, né, responda ao seu questionamento, se manifeste. Beleza, parágrafo 2º. Os membros do CRC e igual número de suplentes serão eleitos de forma direta, o CRC, mediante voto pessoal, secreto e obrigatório, aplicando pena de multa e importância correspondente em até o valor da anuidade ao contador, né, ao contabilista que deixar de votar sem causa justificada. Então, assim, ó, depois você vai ter o Conselho Regional. Mas o regulamento diz que poderia aplicar uma multa do valor de até o valor da anuidade. Né? Então, imagina você tem que pagar o valor de uma anuidade porque deixou de votar. Né? Justificado, né? Não deixou de votar por uma falta, né, que não tem uma justificativa, injustificado. Artigo 12. Os presidentes dos conselhos de contabilidade serão eleitos dentre seus respectivos membros contadores. Admitida, aqui está falando do presidente, uma única reeleição consecutiva para o mandato de 2 anos, cujo exercício ficará sempre condicionado à vigência do mandado de conselheiro. Então, ele vai ter que estar na função de conselheiro para daí poder ser o presidente do conselho. Tá? A limitação de reeleição aplica-se também ao vice-presidente
que tiver exercido mais da metade do mandato presidencial. Então, situação que daí o presidente acaba se ausentando e daí o vice assume no lugar dele, né? Então daí, mas ele era o vice. Não, mas ele ficou, exerceu mais da metade do mandato, vai implicar essa limitação que a gente acabou de falar, né? Ou seja, de uma reeleição consecutiva. Parágrafo 2º. Ao presidente incumbe a administração e a representação do respectivo conselho, facultando-se-lhe suspender qualquer deliberação de seu plenário considerada inconveniente ou contrária aos interesses da profissão ou da instituição. Então, se tiver ali uma situação, né, que o presidente julgue que não está legal, não é correto, ele pode suspender, né, aquela deliberação, suspender só que é necessário justificar, ok? Bem importante também, né? A gente está vendo um pouco da competência dele, o que ele tem, né, em termos de poderes também. Parágrafo 3º. Considera-se revogada a decisão suspensa. O que acontece? O presidente olha diz assim, não, isso aqui é absurdo, vou suspender. Ele suspendeu. Ele tem esse poder para suspender. A gente viu, acabamos de ver, no parágrafo 2º. No parágrafo 3º diz assim, considera-se revogado, ou seja, deixa de valer aquela decisão suspensa, se o plenário com todos lá, na sua reunião subsequente, não a confirmar por maioria de 2/3. Tá? Aí, se não confirmar, foi revogada aquela decisão suspensa. Parágrafo 4º. Caso a sua decisão do presidente, né, não seja aprovada, o presidente poderá interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho Federal. Então, se a decisão do presidente ela não foi aprovada, ele pode recorrer, né? O plenário não concorda com a decisão. Ele pode recorrer. Ele recorrendo, fica tudo parado. Isso é a ideia do efeito suspensivo. Vai ficar parado. A decisão não vai estar valendo. Vai ficar até que haja decisão do CFC, né? Então a ideia é, ele interpõe recurso, vai ficar parada essa decisão até o CFC, que julgará no prazo, e ele estabelece qual que é o prazo que o Conselho Federal de Contabilidade tem, né, para decidir. Então, num prazo de 60 dias, o Conselho Federal de Contabilidade deve decidir sobre o mérito, né, da decisão, que gerou toda essa questão da interposição do recurso. Parágrafo 5º. No caso do Conselho Federal de Contabilidade, não haverá o recurso previsto no parágrafo 4º, prevalecendo a aplicação do 3º. O que ele disse aqui? É o seguinte: o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, ele pode recorrer para o Conselho Federal. A gente viu isso. Então, o presidente discorda da decisão do plenário, ele diz, não, vou recorrer agora. Ele recorre, a decisão que o plenário tomou não vai ficar valendo, ela vai ficar suspensa, né? Tá lá na geladeira, até que o CFC decida. Isso é o que diz no parágrafo 4º. No parágrafo 5º, ele faz a seguinte pergunta. Tá, só que se a gente estiver falando de uma situação, porque a gente falou assim, do Conselho Regional vai para o Conselho Federal. Só que se a situação já for do Conselho Federal, né? Se for o Conselho Federal e o presidente do Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal discorde. Aí ele vai mandar para onde? Não tem acima dele. Ele já está lá em cima, ok? Então ele diz assim, no caso do Conselho Federal, aí não, aí vai prevalecer do parágrafo 3º. Ou seja, vai valer a decisão do plenário, tá? A decisão do Conselho Federal, lá do plenário, né, dos conselheiros, vai valer, vai sobressair ali da decisão ali do presidente do CFC, beleza? Bem interessante, né? Então, essa ideia do regulamento,
é justamente para quê? Para que você consiga trazer as normas, que são normas processuais, né? Então, assim, claro, algumas questões são questões materiais, né? Quanto que é o tempo, como é que é a forma de eleição e tudo mais, mas aqui ele vai trazer assim, ó, pode ser apresentado recurso? Aqui pode ser apresentado recurso. Quanto tempo que levará? Então, são questões do processo, não é questão do direito, da matéria do direito, é questão do como é que é a forma processual. Artigo 14. Nos casos de falta ou impedimento temporário no Conselho Federal de Contabilidade, o conselheiro será substituído pelo respectivo suplente, convocado pelo presidente. Ou seja, pessoal, quantos estados nós temos no país? 26 mais DF. Isso. Então, o que acontece? Aí, se o conselheiro federal do Rio Grande do Sul, né, ele não... É que depois ele vai fazer uma sequência, a gente vai entender, ele vai explicar da questão do conselheiro se ausentar, tá? Mas aqui ele está dizendo assim, ó, se o conselheiro, por alguma razão, não puder exercer, eles vão dizer, ó, chama o outro conselheiro lá, que é o suplente dele, lá do Rio Grande do Sul. Aí vem o suplente para o CFC, beleza? Aí diz, ó, eu acho que acabei pulando aqui o 14 para o 15, né? Mas vamos ver como é que ele vai na sequência quando eu montei. Mas ele vai trazendo geralmente os casos que ele vai dizendo assim, ó, porque você também tem que comparecer, você não pode, tipo, se eleger. A gente viu que era ali, tipo, né? O cara está eleito, ele deve comparecer, ele se comprometeu com o Conselho de Contabilidade. Então, vai haver situações que ele pode perder, né, essa posição de conselheiro. Artigo 16. A extinção ou a perda do mandato no Conselho Federal de Contabilidade ou em Conselho Regional de Contabilidade ocorre. Então, a gente vai ver aqui que é o que eu ia comentar. Em caso de renúncia, então, óbvio, né? Vai perder o mandato. O cara diz assim, ó, não quero mais ser, eu renuncio. Caso de renúncia, inciso 1. 2. Por superveniência, uma coisa que acontece depois, né? Por superveniência de causa de que resulte inabilitação para exercício da profissão. Então, a pessoa não mais está habilitada para exercer o cargo de contador, não faz sentido ele ser conselheiro. Então, ele era contador, aconteceu uma situação que ele não mais é habilitado, né? Não está habilitado como contador. Automaticamente, ele está fora, né? Ele vai extinguir ali a situação, ele vai ter a perda do mandato. 3. Por efeito de mudança de categoria. Aqui, o que acontece? Eu tinha a situação, né, dos técnicos em contabilidade e do contador. Então, ele era técnico, virou contador, mudou a categoria dele, tá? Pois se o cara é contador, né? Mas ali era tipo uma mudança ali. 4. Por condenação à pena de reclusão em virtude de sentença transitada em julgado. Isso aqui, ó, é pegadinha de várias provas. Por quê? Porque não é o fato de você estar respondendo um processo. Por quê? Porque assim, ó, se fosse desse jeito e eu tivesse um candidato forte para qualquer coisa, para um cargo político, alguma coisa, o que a pessoa faz? Imagina assim, ó, tem uma banca grande de advogados e alguém decide se candidatar a prefeito. E eu digo assim, não, cara, esse cara é forte, esse cara vai atrapalhar. O que eu faço? Entro com uma quantidade grande de ações, porque entrar com a ação, a gente acessou um sistema. Eu consigo acessar, monto a petição inicial, coloco meus dados, coloco os dados da outra parte, digo o que aconteceu nos fatos, né, do direito, pedidos e peço para o juiz. Vai gerar um número. Então, assim, ó, dá para mim, tipo assim, ó, desligar com vocês, peticionar, na mesma hora já aparece o número e o cara já está respondendo um processo. Que ele nem está ciente, né? Por exemplo, assim, que nem a Priscila falou de consultar, alguém faz a consulta pública e fala assim, meu Deus, tem um processo aqui contra o senhor, contra uma outra pessoa, né? Por quê? Porque é automático, eu gerei, ele faz. Então, só que
tem que ser apurado, tem que ter uma decisão. E essa decisão, ela tem que ter tido, né, a questão do contraditório, da ampla defesa, e garantido também a possibilidade dele recorrer. Pode ser que o juiz entenda que o cara é culpado e o tribunal vai ver e verifique que ele não é culpado. Então, por isso que ele só perde por condenação, e ele traz aqui ainda a questão da pena, porque não é condenação com sentença transitada, é por condenação a pena de reclusão, tem pena de reclusão, tem pena de detenção, mas aqui é pena de reclusão em virtude de sentença transitada em julgado, tá? Então, quando não cabe, sentença transitada em julgado significa não cabe mais recurso, tá? Foi condenado e não cabe mais recurso. 5. Por não tomar posse no cargo para o qual foi eleito. Foi eleito, ele tem que tomar posse. A gente está agora em campanha para prefeito, para vereador, né? Tenho a minha candidata que eu apoio para o Camboriú, excelente, muito competente. Quando chega em janeiro, né? Ela é o quê? Ela é diplomada, né? Então ela vai ter, assim como assim, tá todo mundo aqui, quero ganhar meu diploma, né? De bacharel, né? Em ciências contábeis. Aquele que também, né? Se elege a vereador, vereadora, ele é diplomado, tá? Bem legal. Então assim, ó, ele tem que tomar posse. A mesma coisa concurso público. Concurso público também, né? Foi lá nomeado, o cara tem que tomar posse. Se ele não tomar posse, aqui ele diz, ó, se não tomar posse no prazo de 15 dias a contar do início dos trabalhos no plenário ou no órgão designado para exercer funções, aí ele perdeu o mandato, tá? Salvo motivo de força maior, devidamente justificado e aceito pelo plenário. Então, digamos, a gente está vivendo esse momento diferente, atípico, né, no mundo, que daí eles dizem assim, não, ele tem que ficar em isolamento por mais não sei quantos dias. E ele está doente, depois mais isolamento. Então, assim, é justificado, tem toda uma documentação médica? Não. Então, aí já começa, né, a mudar um pouco. 6. Aqui ele vai trazer os limites. Por ausência em cada ano, sem motivo justificado, quando não tem motivo. Há 3 reuniões consecutivas. Então, se ele tiver 3 reuniões consecutivas não justificadas, tchau, né? Ou 6 reuniões intercaladas de qualquer órgão deliberativo do CFC ou do CRC, feita a apuração pelo plenário em processo regular. Feito todo o processo, tá? Aí vai perder o mandato. Por falecimento, né? Aí também, né? 8. Por falta de decoro, né? Ou conduta incompatível com a representação institucional e a dignidade profissional. Então, assim, a questão do decoro ali é a questão da educação, né? Comportamento dele. Então, se o cara não tiver ali, pode, por esse motivo, perder o mandato, tá? No descumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na resolução eleitoral. Bem bacana, né? Então a gente viu as situações ali de perda do mandato. Extinção, né? Extinção ou perda do mandato. Já vimos bastante coisa, né? Super interessante, como é que funciona o Conselho Federal, o Conselho Regional, quantos membros compõe, né? E a nossa forma de bate-papo é bem interessante. Então a gente viu assim, o Conselho Regional de Contabilidade, no mínimo 9, assim, né? 9 assim, né, pessoal? Não tenta mostrar os dedos errados. 9, né? Com os suplentes. E vamos agora ao 17. Ao 17, ele vai falar sobre a competência do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que compete ao Conselho Federal? Compete a ele, né? Elaborar, aprovar e alterar o regulamento geral e o seu regimento interno. Elaborar e aprovar as normas brasileiras de contabilidade, de natureza técnica profissional e os princípios, tá? Obviamente, né? Até pela lógica, né? É o Conselho Federal ou o Conselho Regional? Não, o Conselho Federal, que a ele compete elaborar, aprovar e alterar as normas brasileiras de contabilidade. Viram que eu pulei aqui, Tá vendo? 1, 4.
Por quê? Para não ser tão cansativo, né? Mas sugiro, então, essa resolução 1370, para daí dar uma olhada ali em todos, tá? Eu peguei aqui o que eu julguei, o que eu julguei mais importante. 6. Regular sobre os critérios e valores das anuidades devidas pelos profissionais e pelas organizações contábeis, dos valores de serviço e das multas, obedecidos limites máximos estabelecidos na legislação em vigor. Disciplinar e acompanhar a fiscalização do exercício da profissão em todo o território. Ele disciplina como é que vai ser a fiscalização e ele acompanha, né? Mas quem a gente vai ver depois na fiscalização em si, no dia a dia, é o Conselho Regional, tá? Aí do 8 eu fui lá para o 22. Apreciar e julgar os recursos de decisões do CRC. Então, teve um recurso lá que foi interposto para o CRC, vai subir para o Conselho Federal. E daí ele que vai julgar. Senhores, quando eu fiz essa aula que a gente trata a respeito da resolução 1370, como é que eu trabalhei, né? Eu peço para que vocês sempre acessem, e daí com a turma presencial, a gente podia, no momento mais adiante, fazer os questionamentos a respeito do que é competência do Conselho Federal, o que é competência do Conselho Regional. A gente pode fazer algo assim para o nosso próximo encontro. Eu já tenho, na verdade, até alguns questionamentos, tipo na forma de apresentação, e a gente podia fazer um bate-papo, eu talvez disponibilizar. A ideia seria fazer online, só que eu não sei se daí todo mundo tá acompanhando, se o cara tem dificuldade ali com o microfone. Mas daí a gente pensa até semana que vem. Aí semana que vem, qualquer coisa, eu coloco alguns, ou eu dou um tempo para que vocês façam e depois a gente traz em conjunto. Por quê? A ideia é a leitura, né? À medida que você lê, volta, sobe, aí você fixa os incisos. O 17, nós falamos a respeito da competência do Conselho Federal. Agora, a gente está na competência do Conselho Regional. Então, 17, Conselho Federal, 18, Conselho Regional. Então, o Conselho Federal, ele elabora o regimento interno dele, o regulamento geral e o regulamento interno dele. O Conselho Regional, o regional aqui agora, ele vai elaborar o seu regimento interno, né? E ele submete o regimento dele para que seja homologado pelo Conselho Federal. 5. Processar, conceder, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar os registros de contador, técnico de contabilidade e organização contábil. Ou seja, quem faz todo o registro do profissional é o Conselho Regional. Então, professor, terminei, vou me registrar aqui em Santa Catarina, coisa e tal. Vou mandar direto para Brasília minha documentação? Não. É feito pelo Conselho Regional e é ele que mantém todo o cadastro, né, faz tudo direitinho, tá? Quero cancelar, é com o Conselho Regional. Vou baixar, tudo Conselho Regional. 6. Desenvolver ações necessárias à fiscalização do exercício profissional e representar as autoridades competentes sobre os fatos apurados e cuja a solução ou repressão não seja de sua alçada. 9. Quem é que cobra? É o Conselho Federal que manda o boleto? Não, é o Conselho Regional. Cabe ao Conselho Regional cobrar, arrecadar e executar as anuidades. Executar as anuidades foi aquilo que a gente viu. Cabe ao Conselho Regional entrar com as ações, as execuções fiscais, tá? Bem como preços dos serviços e multas, observados os valores fixados pelo Conselho Federal. Quem que expede a carteira? Inciso 11 da Resolução 1370. Expedir a carteira de identidade para os profissionais e alvará para as organizações contábeis. 12. Julgar as infrações e aplicar penalidades previstas nesse regulamento geral e em atos normativos baixados pelo CFC. Quem que é o Tribunal Regional de Ética?
tribunal regional é o Conselho Regional. Então, o Conselho Regional de Contabilidade funciona como Tribunal Regional de Ética e Disciplina. O CFC como, né, Tribunal Federal. 23. Adotar as providências necessárias à realização do exame de suficiência para a concessão do registro profissional, observada a disciplina estabelecida pelo CFC. Né? Por quê? Porque daí cada estado você tem que ver a questão da localização, onde é que vai ser a localização, como é que vai ser. Então, cada um dos conselhos regionais vai adotar as providências para que daí consiga, né, fazer a prova, local de prova, tudo com êxito, ok? Agora a gente vai falar, no artigo 19, de como é que está dividida as receitas dos conselhos, né, federal e regional. Então diz assim, ó, artigo 19, as receitas dos conselhos de contabilidade serão aplicadas na realização de suas finalidades institucionais, nos termos das decisões de seus plenários e deste regulamento geral. O que é a receita do Conselho Federal? Então, para quem, né? Ah, professor, poxa, eu fiquei super curioso, queria saber como é que funcionava aqui a questão da divisão das receitas. Então, as receitas é assim, ó. 1/5 das receitas, perdão, 1/5 da receita bruta de cada CRC, né? Exceto os legados e doações. Então, às vezes tem uma doação que foi feita, uma subvenção, uma receita do patrimônio, aí é outra coisa, indenização, restituição. Ou seja, valor das anuidades, certo? Quem é que cobra? É o Conselho Regional. O Conselho Regional cobra, a gente acabou de falar. Dessa cobrança do Conselho Regional, 1/5 é receita, né? 1/5 da receita de cada CRC vai para o Conselho Federal, exceto, né, receita patrimonial, doações, beleza? Também constitui receita do CFC, legados, doações e subvenções, que estão relacionadas ao CFC, rendas patrimoniais relacionadas ao CFC e outras receitas. Então, daquelas anuidades, né, serviço e tudo mais, 1/5 é enviado para o Conselho Federal. Vamos ver aqui a próximo slide. Ó, CFC, parágrafo 2º vai falar do CRC. Então, se aqui ficou 1/5 foi para o CFC, sobrou 4/5 de sua receita bruta. Essa é a receita do CRC. Então, o CRC arrecadou, 4/5 é dele. Legados, doações, subvenções, rendas patrimoniais e outras receitas. Então, dos valores que vocês pagarão de anuidade, 4/5 ficam no CRC e 1/5 sobe. A prova para fiscal do Conselho Regional de Contabilidade já cobrou essa questão desses percentuais e coisa e tal, tá? Parágrafo 3º. A cobrança das anuidades será feita por meio de estabelecimento bancário oficial pelo respectivo Conselho Regional de Contabilidade. Beleza. Parágrafo 4º. O produto da arrecadação será creditado direta e automaticamente na proporção de 1/5 e de 4/5 nas contas respectivas do CFC e do CRC. Então, ele está querendo dizer assim, ó. Como é que vai ser? Depois de não sei quanto tempo? Não, ele diz assim, ó, é para ser automático. Pagou, já automaticamente já fez ali a divisão, o que é de cada ente, tá? Artigo 19A. A subordinação, a gente viu que tem subordinação, né, do CRC em relação ao CFC. A subordinação hierárquica do CRC ao CFC, estabelecida pela legislação vigente, efetiva-se pela exata e rigorosa observância de suas determinações e especialmente por meio. Então, aqui que ele vai começar a explicar de como é que funciona aqui essa subordinação. Então, do imediato e fiel cumprimento de suas decisões. CFC mandou ele tomar uma decisão, o CRC cumpre, subordinado, ele cumpre. Né? Por que a gente está trabalhando isso aqui? Pelo seguinte,
Se o Conselho Regional não aceita essa subordinação, o Conselho Federal vai intervir, tá? Se o Conselheiro Regional de Contabilidade não presta contas, lembra que a gente falou da supressão de contas? Se ele não presta contas, se ele não está cumprindo as decisões que o Conselho Federal determinou, o Conselho Federal vai vir no CRC e vai intervir, tá? 2. Do pronto atendimento das requisições de informações e esclarecimentos. 3. Da observância de suas recomendações e dos prazos assinalados. 4. Da remessa rigorosamente dentro dos prazos fixados das prestações de contas, organizadas de acordo com as normas legais. 5. Da remessa com efetivo recebimento pelo CFC até o dia 10 do mês subsequente, da cota correspondente ao mês anterior, acompanhada da demonstração da receita nele arrecadada, inclusive a parte compartilhada, tá? Então, tem até o dia 10, né, da remessa com efetivo recebimento, da cota, demonstração, para dizer, ó, tá tudo certo. Tá? 6. Da remessa mensal das demonstrações de receita e despesas referente ao mês anterior. Parágrafo 2º. Aqui tá, ó. E se o presidente do Conselho Regional de Contabilidade não cumprir? O presidente do Conselho Regional de Contabilidade que não cumprir ou não fizer cumprir com rigorosa exação, né, as obrigações previstas, fica sujeito às seguintes penalidades, que ele vai mostrar depois, né, no próximo slide. Observada a ordem de gradação, de acordo com a gravidade da falta, por proposta do Conselho Diretor e decisão do plenário. Então, conforme, né, a situação, a gravidade, a gradação, o Conselho Diretor vai propor e o plenário vai decidir. Vamos ver, então, quais vão ser aqui, né, as sanções. 1. Advertência escrita e reservada. 2. Advertência pública. 3. Aqui, estava pensando por que foi que eu grifei advertência pública. Porque quando a gente quando nós falamos a respeito do Código de Ética, o Código de Ética trazia advertência reservada, censura reservada e censura pública. Lembram? Código de Ética. Advertência reservada, censura pública. Aí, quando a gente estudou a Resolução 1309, a gente viu que também tinha suspensão e tinha cassação. E aqui, ele fala sobre advertência pública, que a gente não tinha visto, a gente só tinha visto censura pública. Tá? Então, advertência escrita e reservada, 1. 2. Advertência pública. 3. Suspensão por até 60 dias. 4. Viram que a gente falou a respeito da gravidade? Destitui ele da função de presidente. Ele deixa de ser presidente. Então, dependendo da gravidade, o Conselho Federal diz assim, ó, tchau. Vai destituir ele da função de presidente. Lembrando, né? O CRC tem subordinação ao CFC. 5. Restituição do valor do prejuízo apurado. Terceiro. Professor. Oi, claro. Ali o que o senhor falou da advertência pública, é muito importante o que o senhor falou, que foi nisso aí que eu errei na exame de suficiência do último passado. E eles fazem bastante esse tipo de questionamento, porque um cuidado que tem que ter é assim, ó, se a gente está falando dos tipos de penalidade, mas geralmente eles colocam conforme o Código de Ética. Conforme o Código de Ética, advertência reservada, censura reservada e censura pública. Obrigado, Felipe, pela participação, é importante ter isso comentado. E isso é algo assim que tem várias questões, geralmente já foi muito cobrado isso, né? Não sei se vai ser agora no próximo, mas cai bastante, e cai muito a questão das vedações e dos deveres, e até da relação dele com os colegas de classe. Tá? Parágrafo 3º. As mesmas penalidades podem ser aplicadas ao presidente do CRC ou a seu membro que praticar ato. Então,
né? Aquilo que pode ser aqui é o CRC, também pode, o presidente pode ser um conselheiro, tá? Então, em descumprimento de norma legal ou regimental, especialmente quanto à observância das prerrogativas e atribuições do cargo, à ética e à disciplina do exercício profissional. 2, ofensivo ao decoro, à dignidade do Conselho Federal ou de seus membros. Parágrafo 6º. Ó, viram que deu uma pulada, tá vendo? O plenário do Conselho Federal poderá, como medida preventiva, deliberar sobre o afastamento temporário do presidente ou conselheiro do sistema, nos casos em que a adoção da medida necessite. Aqui, o que acontece? Olha, ele vai trazer aqui no inciso 2. É uma situação que você precisa, né, averiguar, uma situação, só que se ele estiver exercendo a função dele, ele vai interferir no andamento. Então, né, o plenário, quem é que vai decidir? É um conselheiro federal? Não, é o plenário que poderá. Então, é uma decisão plenária. A gente estuda muito porque, assim, a gente estuda muita questão do direito, porque se um deles quiser, né, afastar lá em temporário, a gente vai dizer, olha, esse afastamento aqui foi ilegal e irregular, não tem validade, tá? Então, o caminho, né, da questão da defesa, se for uma situação dessa, é justamente tentar achar aqui onde houve falhas, né? Onde na questão formal não foram obedecidas as regras, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês o que quando a gente passa, né, quando você passa o olho, onde que dá né, parece que dá uma iluminada a mais, do tipo assim, foi feito isso, foi feito, não, então, né, então na verdade vamos pegar e vamos colocar, por exemplo, o conselheiro de volta, né, seria um caso, por exemplo, o conselheiro te procurou para dizer, olha, estão buscando meu afastamento temporário, mas quem decidiu foi um conselheiro federal. É válida essa decisão? Não. Tá? De urgência na manutenção da ordem administrativa e institucional. 2, para garantir a regular apuração dos fatos. Né? E agora a gente vai falar das prerrogativas profissionais e do exercício da profissão. Então, deixa eu ver como é que estamos aqui. Deixa eu ver um negócio aqui, minhas contas. Beleza, estamos bem. Lembrando que a gente foi fazendo alguns saltos, né? A gente para não ser também cansativo, né, a leitura. Fazer com vocês. Então, montei na apresentação, botei maior, fiz alguns saltos aqui para a gente trabalhar. Artigo 20. O exercício de qualquer atividade que exija a aplicação de conhecimentos de natureza contábil constitui prerrogativa dos contadores. Então, atividade que exige aplicação de conhecimento de natureza contábil constitui prerrogativa dos contadores e dos técnicos em contabilidade, em situação regular perante o CRC. Tá? Da respectiva jurisdição, observadas as especificações e as discriminações estabelecidas em resolução do CFC. Parágrafo 2º. Os documentos contábeis somente terão valor jurídico quando assinados por profissionais habilitados, com a indicação do número do registro da categoria. Então, por exemplo, ó, eu estou com uma situação que não é contábil, mas só para a gente ver. O documento não está assinado. Tá? Tem que ter assinatura? Tem que ter o número do registro? Sim. Se não, eu não consigo sublinhar aqui, né? Aliás, eu consigo se eu fizer isso aqui, né? Clica com o botão aqui direito. Aí tem umas coisinhas aqui para ver aqui embaixo, ó. Eu nunca uso isso aqui, vamos ver. Ocultar o último slide, terminar a apresentação, exibir opções de seta. Ó, vamos usar uma vez. Será que vai puxar alguma coisa aqui? Não ficou. Sei que um dia eu estava brincando aqui e eu consegui achar, esquece. Sei que eu estava brincando, um dia eu consegui achar aqui umas funções aqui para sublinhar e pintar. Beleza, deixa quieto. Eu só acho que é opção de tela ali, professor. Vamos ver. Próximo, último, ver todos os slides, ampliar, ocultar, tela. Não é não.
Opções de ponteiro. Aqui embaixo aí. Caneta. Aí tu escolhe caneta. Obrigado. Ó. Aqui, ó. Dá para pintar assim, ó. Somente terão quando assinados profissional habilitado, né? Então, o profissional habilitado não assinou, não tem valor jurídico, beleza? Né? Dá para contestar. Os órgãos públicos de registro, especificamente os registros de comércio e dos títulos documentos, somente arquivarão, registrarão ou legalizarão os livros ou documentos contábeis quando assinado por profissionais em situação regular perante o CRC, sob pena de nulo, não é anulável. O ato pode ser anulado. Não. Essa situação ela não tem validade jurídica, é nulo, não tem validade. Tá? Beleza. Ó, ficou pintado. Depois, quando fechar, tem que não salvar, né? Nas entidades privadas e nos órgãos da administração, obrigado, Davi, da administração pública, direta ou indireta e fundacional, nas empresas públicas e nas nas sociedades de economia mista, os empregos, os cargos, as funções que envolvem atividades que constituem prerrogativas dos contadores e dos técnicos, somente poderão ser providos e exercidos por profissionais devidamente registrados, ativos e em situação regular perante o CRC de seu registro. Tá? Então, assim, não, mas ele não está na iniciativa privada, ele fez lá um concurso, então ele, como concursado lá, ele tem um número funcional, tipo um registro funcional ali como servidor público. Não, né? O Conselho Regional de Contabilidade, a resolução do Conselho Federal está dizendo, esteja ele numa sociedade de economia mista, esteja ele numa empresa pública, no coisa, né? Não só na iniciativa privada, ele vai ter que estar em situação regular. As entidades e órgãos referidos no parágrafo 4º, sempre que solicitados pelo CRC da respectiva jurisdição, devem demonstrar que os ocupantes desses empregos, cargos ou funções são profissionais registrados e ativos perante o CRC. Tá? Então, aqui, ó, por que eu botei sempre? E por que eu botei devem? Porque não é podem e não é quando quiserem. É assim, ó, determinado órgão, o cara fala assim, ó, olha, tem algumas pessoas ali que estão exercendo, eu quero que você, né, me demonstre ali qual que é a situação deles. Cadê o registro, né? Não localizei, o que aconteceu, né? Qual que é? Não, ele veio agora, ele acabou de passar no concurso público, ele apresentou lá do outro CRC, já está regularizando aqui. Tá? Qual que é? Poderia, não poderia? Tá? Parágrafo 6º. As entidades e os órgãos mencionados no parágrafo 4º somente poderão contratar a prestação de serviços de auditoria contábil de auditores independentes com domicílio permanente no Brasil, autônomos, consorciados ou associados. Parágrafo 4º, é isso aqui, ó. Nas entidades privadas e nos órgãos, tá? Artigo 21. O exercício da profissão contábil é privativo do contador e do técnico de contabilidade. Lembrando que desde 2015 você não tem mais alguém se habilitando como técnico, né? Ele tinha até 2015, que era quem tinha nível médio, para se habilitar. Quem não se habilitou, não se habilita mais. Com registro ativo e situação regular, nas condições mencionadas no parágrafo 4º do 20, que a gente viu. Artigo 22. A carteira de identidade profissional expedida pelo CRC, com observância dos requisitos e do modelo estabelecidos pelo CFC, substitui. Não é pode substituir ou quem sabe, não, ela substitui. Para efeito de prova, o diploma, e ela tem fé pública. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um registro de contador, ele é graduado numa faculdade. Não, tá lá, né? Eu não vi como é que está o modelinho da carteira, e às vezes as carteiras sofrem modificações. Eu tenho carteira profissional, eu tenho carteiras profissionais, e com o tempo elas vão mudando. Então, não sei como é que aparece, e se ela aparece, qual que é a instituição. A OAB, ela não mostra qual que é a instituição.
que eu me formei, mas dependendo do registro, ele traz qual que é o órgão, né, onde a pessoa se formou, tá? É bem interessante. Que curioso aqui. Então tá. Tô vendo uma outra também, mas tem uma outra também que ela também não menciona. Beleza. Vamos adiante. Constitui infração. O que constitui infração? Transgredir o Código de Ética Profissional do contador. 2. Exercer a profissão sem registro no CRC ou, quando registrado, esteja impedido. 3. Manter ou integrar organização contábil em desacordo com o estabelecido em ato específico do Conselho Federal. 4. Deixar o profissional ou organização contábil de comunicar ao CRC a mudança de domicílio, bem como a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e à fiscalização profissional. 5. Transgredir os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Parágrafo único. O CFC classificará as infrações segundo a frequência, quantas vezes aconteceu, a gravidade da ação ou a omissão, os reflexos perante a sociedade, a relevância dos valores, bem como os prejuízos dela decorrentes. Senhores, na aula passada, nós falávamos sobre a resolução 1309, e daí a gente falou uma coisa chamada que é, no direito penal chama, né, dosiometria da pena, que é justamente para você medir ali a questão de como é que vai ser a aplicabilidade da sanção. Aqui é o que ele está dizendo, ó, vai depender da frequência, quantas vezes aconteceu, da gravidade. Lembra que na aula a gente viu, né, sobre a reincidência genérica, a reincidência específica mesmo, a mesma infração, né? A gente falou que a reincidência ela só pode ocorrer dentro daquele período de 5 anos, lembra? Senão já não seria mais reincidência. Então os nossos conteúdos vão se fechando, né? A gente já está fluindo. Eu tenho algumas pessoas que já me disseram que vão fazer o exame de suficiência, acho que não estava sendo gravado, e com isso a gente vai finalizar esse nosso conteúdo. Então, quando vocês forem fazer a prova, em termos do conteúdo, a gente abordou aqui o nosso conteúdo de forma plena, tá? Vamos adiante. As penas consistem em, no artigo 25, multas, advertência reservada, censura reservada, censura pública, suspensão do exercício profissional e cassação do exercício profissional. Professor, aqui as penalidades não tem aquela advertência pública. Aquela advertência pública, ela aparecia ali que era para o presidente, lembra? O presidente poderia ter uma advertência pública, tá? Aqui, de forma geral, ele não aparece a advertência pública. Não apareceu. 26. Cabe privativamente aos conselhos de contabilidade federal e regional, dentro dos limites e competências, aplicarem as penalidades a quem infringir as disposições desse regulamento da legislação vigente. Parágrafo único. Os conselhos de contabilidade atuam e deliberam de ofício, ou seja, o conselho pode fazer de ofício. Ele não precisa que alguém faça com que ele se manifeste. Assim, ó. Quando a gente está nas aulas, né, vocês devem ter tido aula quando vocês pegaram ali aulas de direito tributário ou direito civil, que vocês tiveram com os outros professores, né, de direito, e eles falam sempre a respeito tipo, de uma pirâmide, ok? Nessa pirâmide, eles dizem assim, ó, lá na base da pirâmide eu tenho as partes, e eu tenho o juiz no topo. O juiz é que vai decidir. Só que o juiz, ele tem que ser, né, tem que haver ali uma representação, ou, por exemplo, eu, advogado, entro com uma ação, então, e eu digo para o juiz, ó, excelência, é assim, assim, assado, e daí o juiz vai se manifestar. O juiz não começa o processo do nada, né? Então, por exemplo, assim, ó, Sérgio Moro foi juiz. Não foi o Sérgio Moro que deu início à Lava Jato, né? Então, assim, houve uma denúncia, oferecimento de uma denúncia pelo promotor, ou houve uma investigação policial, né? Que depois a gente lembra o nome de uma pessoa, que é o juiz, mas tem toda uma equipe,
né? Inclusive tem, acho que um documentário no Netflix do cara que iniciou o negócio do Lava Jato, né? Infelizmente o cara não ganhou tanta fama e depois o cara veio a óbito. Não sei o que aconteceu, mas acho que era um delegado federal, não era uma coisa assim? Alguém sabe, assim, ouviu acho que era um documentário, né? Um programa, tipo uma minissérie que fizeram. Beleza, fica para as férias, tá? Fica para as férias quem tiver interesse. Mas parece que tem um juiz, depois, inclusive, ele, não sei se ele foi demitido ou se foi exonerado, o que foi que aconteceu, mas ele teve, assim, mexeu com gente grande, né? Então, assim, ele é que foi atrás, investigando e achando as informações, aquelas questões né, de todo um rolo e tudo mais, e depois a gente vê a figura do juiz. Só que o juiz, alguém tem que mandar lá para que ele se manifeste. Aqui o que a gente está vendo é o seguinte, ele está dizendo assim, ó, o conselho, ele não tem que ser, digamos assim, ó, indagado ali a se manifestar, ele pode agir de ofício. Então o conselho, por si só, ele pode dizer, ó, não precisa ninguém pedir nada aqui, nem nada, eu, por meio de um processo regular, né, dou início, ok? A gente viu isso acontecer com o ministro do STF, quando o ministro do STF começou a fazer uma investigação a respeito das fake news. Né? O ministro que está lá no órgão para julgar, ele diz, não, eu vou começar eu mesmo a investigar. Vou pegar o computador desse, vou mandar uns mandados de busca até para Santa Catarina, né, algumas pessoas aqui, para tomar os computadores, os celulares das pessoas, né, de algumas pessoas ali que acham que tem a ver alguma coisa com fake news, tá? Que daí houve todo um burburinho para dizer, cara, mas as aulas básicas de direito que a gente aprendeu, como é que o cara já está aí, né, agindo ali ao próprio interesse dele, tipo assim, falaram mal de mim, então eu vou mandar investigar, vou pegar e vou puxar todos, vou pegar todos os equipamentos eletrônicos. Meio estranho, né, meio estranho. Beleza. Então aqui, ele pode de ofício, por meio de processo regular, no qual será assegurado o amplo direito de defesa e ao contraditório. Quero fazer uma alteração nesse regulamento. Como é que faço uma regulação? Né? A gente está nas disposições gerais e finais. Exige, no mínimo, 2/3 dos votos dos membros do CFC. Então, tem que ter, né, uma alteração, uma revisão desse regulamento, vai ter que ter uma deliberação de, no mínimo, 2/3 dos votos, devendo a proposta ser distribuída aos conselheiros com prazo para que eles possam estudar essa proposta. Então, pelo menos 20 dias de antecedência da data de reunião, e essa reunião vai ter que ser especialmente convocada só para isso, né? Não é assim, para decidir trocentas outras coisas, não. É só para alteração ou revisão do regulamento geral, certo? Senhores, nós em uma aula conseguimos, de uma forma sucinta, mas acho que foi bacana, porque senão também fica cansativo, né? Trabalhar com a resolução 1370, para quem vai fazer o exame de suficiência, a gente conseguiu abordar ela, né? Peço para que deem uma olhada ali em relação ao Código de Ética, dá uma passada na resolução 1309, lê ali a resolução 1370, que são as resoluções que a gente vê, né, o código e as resoluções que eu vi cair, né, em exames de suficiência, e daí tenho certeza aí do êxito de vocês. Beleza até aqui? Já está praticamente no nosso horário. Nosso dia de hoje não vai fazer nada, de questões nem nada. Semana que vem eu posso trazer algumas questões aí para a nossa prática e a gente conversar mais a respeito do nosso tema. Beleza? Quero agradecer a presença, vou parar a gravação por aqui e fico à disposição, pessoal.